Espírito Santo, eleito em 2018 para o primeiro mandato na Câmara Federal. É o coordenador da bancada capixaba no Congresso Nacional. Foi deputado estadual por 3 mandatos entre os anos de 2006 e 2018. Deputado, é com o senhor. Boa noite, gente. Saudar aqui muitos amigos, já vi que eu cumprimentei alguns, mas em nome da Lúcia, saudar aqui o CREA, também a Buta e todas as instituições aqui presentes. Vi o nosso subsecretário de Desenvolvimento aqui, Adson, e os nossos profissionais se fazem presentes. Nosso deputado federal Helder chegou? Helder Salomão. O professor Edmilson Aridelmo, tecnicamente, já com certeza estarão aqui numa apresentação muito mais ampla do que a nossa. Eu recebi o convite, agradeço aqui ao CREA. Até a semana passada eu estava buscando mudar a nossa passagem para poder se fazer presente aqui com vocês. Para mim é uma honra. E resolvi, nessa agenda, conversar um pouquinho sobre a experiência que eu tive nesse momento. Nós chegamos ao Congresso Nacional, em uma das vagas que representam os nossos brasileiros, os 513, encontrei o Helder lá, que me deu a oportunidade do voto de coordenar essa bancada, já com experiência administrativa na gestão de Cariacica e no segundo mandato. Nos deparamos com um tema que estava para ser discutido, resolvido, votado na legislatura passada, que é a reforma da Previdência. Um tema complexo que mexe com a vida de todos os brasileiros, como falou aqui o nosso professor Aridelmo e o professor Edmilson. E um tema que, naturalmente, eu acredito que pode ser muito difícil ter nessa envergadura, nessa profundidade, a antipatia que é o tema da Previdência, que você tira praticamente de todos os brasileiros. Mas que nós percebemos que nós precisaríamos, naquele momento, se aprofundarmos nesse tema, porque o Brasil, a cada dia que passava, eu percebia a maturidade da sociedade no sentido de poder discutir e entender a necessidade desta reforma, que já foi promovida recentemente pelos governos passados e não conseguiu pelo último governo, mas em 2013 teve uma ampla, inclusive pelo governo com outra ideologia, como falado aqui pelo Edmilson, e percebemos que os discursos emocionais é o que tomavam a necessidade, pela grande mídia, já falado, da reforma da Previdência e por alguns parlamentares na defesa intransigente da preservação dos direitos que nós defendemos. Como seria bom se não precisasse fazer essa reforma nesse momento e estar votando de acordo com a vontade de cada um dos trabalhadores do nosso Brasil. Mas eu percebi, também fui buscar com a consultoria da Câmara, e também em alguns livros, e também em algumas informações que nos chegavam por alguns órgãos, né, não só do Brasil, mas de fora, que o Brasil era um dos poucos países que precisava fazer essa reforma em relação ao tempo de vida, o tempo de contribuição dos nossos brasileiros. Porque no nosso continente só o Equador não tem uma reforma com tempo de vida. E o Brasil precisava fazer essa reforma. Da mesma forma que na Europa só a Hungria não foi feito ainda, não foi promovido. Começamos a buscar informações e o que foi mostrado aqui pelo professor Aridelmo, nós constatamos que ela não tinha autossubsistência financeira. São praticamente 200 bilhões de reais lançados mão no 195 bilhões de reais lançados mão no orçamento do governo passado, né, no orçamento passado, para se complementar à Previdência privada, a Previdência Pública, perdão. Que uma grande parte dela é uma distribuição de renda que não é Previdência, é a contribuição de todos que participam e entregue àqueles que não conseguiram contribuir, como os nossos trabalhadores rurais, como o BPC, que é o benefício da prestação continuada, que eu não sabia até o momento, mas busquei saber um pouco mais de informação do que representa o BPC no nosso país, e é a segunda maior distribuição de renda dos cofres do governo federal, contribuído por todos na Previdência. Só perde por fundo de participação dos municípios, na maioria dos municípios do nosso estado. Então, tem uma certa perfeição nessa distribuição de renda, mas que estava fadado, pela minha percepção e também a orientação dos consultores, ao insucesso, um colapso pelos próximos dias. E aqueles que estão para poder fazer uso da Previdência teriam os dias contados, né, na possibilidade de fazer uso dela. Então entendemos que precisavam participar dessa promoção, dessa discussão, e o texto que foi chegado da PEC 06, ele era muito mais robusto, mas a percepção que nós tínhamos é que já tinha uma possibilidade de se flexibilizar, e a Câmara tomou por si essa discussão, já foi retirado, né, do texto o BPC, foi retirado também os trabalhadores rurais, que ficaram fora desse processo,
Os militares vieram num pacote separado, que está sendo discutido agora, a proteção dos militares das Forças Armadas. E nós também tivemos alguns avanços, como os professores, né, que possivelmente o Helder vai falar aqui. Tivemos emendas parlamentares que votamos todos juntos, na grande maioria, inclusive com o nosso voto. Mas eu promovi essa reforma, que está na história também da minha vida, mas na história de todos os brasileiros. E tivemos uma grande participação, que eu acredito que a grande força que se teve não foi só dos parlamentares que lá votaram, mas da sociedade que começou a apoiar, aumentando a cada dia o apoio, inclusive com pesquisas que chegaram quase a 70%, para que nós promovêssemos essa reforma, que já foi feita em 2013, como falado, foi feita agora, e eu acredito que nós vamos precisar promover outras daqui uns dias. Mas o que é discutido nesse momento, não somente aquilo que foi promovido para o futuro. Nós fizemos uma defesa daqueles que têm direito adquirido. Há um tempo atrás, as pessoas, né, e foi muito apresentado, Helder, em muitas apresentações, que a Câmara Federal, o Congresso Nacional, tem as maiores aposentadorias proporcionais aí dos servidores públicos. Olha, mas o professor Aridelmo aqui falou que são as escolhas que são feitas. Naquela época, eles entraram porque teriam a possibilidade de se aposentar com 2, 3, 4 anos de prestação de serviço com a sua integralidade, né? E também tendo a sua paridade, todo aumento que fosse promovido pelos pessoal da ativa, você receberia também aposentado. Isso já acabou. De um tempo para cá, o teto é R$ 5.895. De 2013 para cá, ninguém mais se aposenta, inclusive aqueles que são mandatários, que muitas das vezes as pessoas falam, o deputado, o senador. Para um senador aposentar hoje, um deputado federal, um deputado estadual com a sua integralidade, ele tem que ter 40 anos de contribuição. E se não estiver no mandato, daqui para frente não se aposenta mais. Então essa mudança promovida, praticamente que atingiu a todos os brasileiros, vai dar para o futuro uma certa segurança de que nós podemos ter os nossos filhos, na minha percepção, né? Não se tem um número, dados estatísticos para isso, mas que nós possamos ter os nossos filhos, os nossos netos, com possibilidade também de alcançar essa previdência nas suas contribuições. Um negócio que deveria ter sido promovido já há muito tempo pelos cálculos. Mas se o tema, como eu já falei aqui, é um tema antipático, muitas das vezes, se você não precisar colocar, e alguns governos já colocaram e não conseguiram fazer a sua promoção na sua amplitude, tiveram sempre os cortes, porque é para isso que serve o Congresso, para defender as parcelas da sociedade. Mas o trabalhador em geral, ele não tem a mesma representatividade que os trabalhadores, servidores públicos, que temos lá, né, da Justiça, nossos ministérios públicos, da Segurança Pública, com, muitas vezes, um grupo de sindicais que sabem muito bem fazer as suas defesas. E nós precisamos estar atentos para que todos possam ter as suas garantias, né, as suas garantias sendo preservadas. Então, o que se deu muito nessa reforma da Previdência foi um debate da transição. E olha, para você conseguir, né, ter uma apresentação para a sociedade do que representava a transição, nós tínhamos mais de 100 regras de transições para poder defender com que fosse feita essa reforma da Previdência. Então, a participação, os senhores devem ter visto pelos veículos de comunicações, pelos jornais, como que a Câmara e como o Congresso Nacional ficou agitado. Mas, enfim, muitas pessoas não acreditavam que acontecesse essa reforma na Câmara no tempo que foi previsto. Não só pela participação dos parlamentares, não só pelo governo federal, mas eu acredito que pela opinião pública, pela maturidade da sociedade brasileira, nós conseguimos virar essa etapa, que é uma das necessidades que o Brasil tinha para poder gerar um novo ambiente de negócios, gerar nova oportunidade para novos empregos, mas várias outras tarefas estão também vinculadas a essa. Porque não só a reforma da Previdência, como foi vendida, que resolveria o problema do país, várias outras estão para essa. Eu acredito que nós fizemos o papel certo. Aqui tem duas posições da Câmara divergentes, mas o que me foi apresentado por todas as consultas que eu fiz, né, com os profissionais que me sugeriram, o nosso partido é um partido independente,
no Congresso Nacional, mas ele votou na Câmara unanimemente pelo apoio à reforma da Previdência, porque eu acredito que se nós não fizéssemos essa promoção de ação agora, no futuro nós teríamos dificuldade até que novas oportunidades pudessem ser geradas de emprego, de receita, mas pior do que isso, realmente que pudesse faltar cada vez mais recursos que já faltam hoje para as políticas públicas que são obrigação constitucionais do governo prestar à sua sociedade, como educação, como saúde, como segurança pública. Então, é uma missão que você não teria como ter a certeza do que representa, como foi apresentado, que era uma economia em 10 anos de 1 bilhão e 300 milhões, com o corte que foi feito, reduzindo para 900 milhões, que foi anunciado pela grande mídia, né, principalmente pelos veículos de comunicação, a Globo e outros, mas nós sabemos que teremos uma economia e teremos uma segurança. Por que eu falo isso? Porque lá fora, a sociedade de outros países também estavam atentas no Brasil. Ninguém se falava em investimentos no Brasil se não fizesse o dever de casa da reforma da Previdência. Hoje, a gente já tem uma segurança dos países discutindo possibilidade de novos negócios com o Brasil, porque a insolvência que estava sendo apresentada, ela já dá uma segurança no ponto principal, que era das reformas a ser feita, que é a reforma da Previdência. Hoje, eu também participo, né, de uma comissão muito importante, que vai ser uma complementação, que poderia ter sido junta à discussão dela, da reforma tributária, mas que é um outro tema que o Brasil também tem um déficit com a sociedade muito grande. Nós somos um dos países, né, de todos os 190 países, do que mais necessitamos fazer uma nova regra para nortear a tributação no nosso Brasil, porque temos 27 estados e cada um deles com um emaranhado de regra que precisa fazer uma complementação para dar essa estabilidade para o futuro. Mas a Câmara tem feito o seu papel. Então eu me ative nessa agenda para poder fazer uma apresentação do que foi a apresentação da reforma pelo governo federal, de que forma nós trabalhamos isso com os nossos consultores, identificamos o nosso voto e confiamos que nós fizemos o voto correto para que o Brasil possa dar segurança àqueles que vão passar a usufruir futuramente. Sabemos que as pessoas têm tempo para poder buscar a sua aposentadoria agora. Pode ser que realmente elas vão se aposentar mais cedo, como já falado aqui pelo nosso presidente, vão buscar garantir sair para não ter risco depois de passar no Senado, ter mais mudança, mas eu acho que não vai ter, porque tem que voltar para a Câmara. Mas se essa reforma não fosse promovida agora, com certeza nós teríamos um cenário mais negro. Ter o seu tempo de serviço aumentado, ter a sua receita com tempo de contribuição maior é muito menos sangrento do que você deixar de receber no futuro com a insolvência, como aconteceu na Grécia, e ter um corte geral. Então, assim, acreditamos que fizemos o papel certo e sobre qualquer outra informação nós estaremos aqui para poder responder as perguntas. Muito obrigado. Obrigado, deputada Vitória. Agora, para a sua exposição.